Olá, vestibulandos! Iniciamos então uma aula de língua portuguesa e o tema da aula de hoje é a morfologia. Vamos então estudar a morfologia. E o que é a morfologia que muito vai aparecer nos vestibulares por aí? Morfologia então é o estudo da forma da língua. Morfe é forma. Logia é o estudo de alguma coisa. Então a morfologia é o estudo das formas da língua portuguesa. E quais são essas formas? São o que cada palavra, cada item da língua portuguesa significa, o que ela tem de função dentro da nossa linguagem. Vamos começar então com o substantivo. O que é um substantivo? Então o substantivo você o tempo todo, enquanto você está falando, enquanto você está se dirigindo a alguém ou falando de alguma coisa, você usa substantivos. Ele está sempre na nossa linguagem. Os substantivos, então, têm algumas classificações. E essas classificações se dão aos pares. Você sempre tem pares de classificações. A primeira classificação que a gente vai tratar aqui são os comuns e os próprios. Substantivos comuns são aqueles que denominam qualquer ser. Então eu digo assim, o homem. Homem é um substantivo comum, porque é qualquer homem. Agora, se eu digo André, se eu digo Gustavo, eu estou falando de um substantivo próprio, é uma pessoa específica. Então essa é a primeira classificação dos substantivos. A segunda classificação dos substantivos seria primitivos ou derivados. Primitivos são aqueles que são simplesmente, não são determinados por outro substantivo. Ele é próprio, ele nasceu dele mesmo, ele não é decorrente de um outro substantivo. Então, um exemplo disso seria o café. O café não vem de outro substantivo, ele não é originário de outro. Mas cafezal sim, então cafezal seria um substantivo derivado. Uma terceira classificação do substantivo seria entre simples e composto. Se eu digo chuva, a chuva é um substantivo simples, ao passo que guarda-chuva é um substantivo composto, porque ele é formado por mais de uma palavra. Então ali você já vê algumas classificações desses substantivos. Depois você pode fazer essa classificação entre concretos e abstratos. O que seria esse concreto e abstratos? É o que normalmente as pessoas mais se confundem. Por quê? O concreto não é aquele que você pode pegar, mas é aquele que você simplesmente, ele existe de alguma forma. Por exemplo, se eu digo amor. O amor, será que é um substantivo concreto ou ele é um substantivo abstrato? Apesar de você pensar que seu amor é concreto, sempre muito concreto, ele é abstrato, porque ele é um sentimento. Sentimentos ou sensações físicas são abstratos. Os demais substantivos são concretos. Então, se eu digo fada, apesar da fada não existir, ela é um substantivo concreto, porque é um ser. Tá? Outra classificação dos substantivos são os coletivos. Mas espera aí, eu tinha falado que as classificações dos substantivos eram sempre aos pares. Acontece que os coletivos não. É uma outra classificação do substantivo que se refere justamente àqueles substantivos que representam um grupo de substantivos. Então, se eu digo assim, matilha, eu estou falando de um grupo, uma coleção de cães. Então, ele é muito importante para enriquecer um texto seu. Na hora de redigir um texto, você pode utilizar coletivos. Se em vez de falar vários alunos, você coloca uma turma. E assim por diante. Você vai sempre utilizando um coletivo para enriquecer seu texto e fazer com que ele seja com menor número de palavras e mais harmônico. Outra forma de você encontrar um substantivo seria um termo substantivado. Um termo substantivado não é necessariamente um substantivo, uma palavra só, mas é mais do que uma palavra que tem valor de substantivo. Adjetivo. Adjetivo é mais uma classificação de palavras da língua portuguesa. Ele serve para modificar um substantivo. O substantivo não fica simplesmente simples com o adjetivo, ele é modificado por qualquer um desses adjetivos. Então veja, se eu falo assim, você tem lindos olhos verdes. Olhos verdes está me indicando que não são simplesmente olhos, são olhos de alguma cor. Essa cor, esse verde que caracteriza olhos, e olhos é um substantivo, esse verde é um adjetivo, porque ele está modificando o substantivo. Veja agora o seguinte texto. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Verifique que nesse texto da Cecília Meirelles, vários adjetivos aparecem.
Claro, é uma poesia, então ela vai listando vários adjetivos para olhos. Então é calmo, magro, triste. São vários adjetivos que aparecem para modificar olhos. Outra hora aparecem adjetivos para modificar boca. Então é um texto que é um bom exemplo de uma quantidade grande de adjetivos que podem aparecer. Artigos. O que são artigos? Os artigos servem, na verdade, para determinar ou indeterminar um substantivo e colocar ele como masculino ou feminino, determinar qual é o gênero desse substantivo. Veja só o exemplo. Eu quero comprar o carro, ou eu quero comprar um carro. Qual a diferença entre essas duas orações? Se eu quero comprar o carro, eu vi um carro específico, estou desesperada querendo comprar aquele carro. Então eu quero comprar o carro, é um carro determinado, específico. Se eu digo eu quero comprar um carro, eu estou aí pensando num carro que eu devo comprar, eu estou andando de ônibus até então, e agora eu quero comprar um carro, resolvi comprar um carro qualquer. Não interessa qual carro, me interessa comprar um carro, então é indeterminado. Então a gente pode classificar os artigos em determinados e indeterminados, porque um deles é um específico e o outro é um artigo qualquer. Qual é a classificação então dos artigos? Eles podem ser definidos, o, a, os e as, ou indefinidos, uma, uns e umas. Qual é a diferença deles? A diferença é que os artigos definidos servem para determinar esse substantivo e os indefinidos indeterminam o substantivo, como no exemplo do carro. Agora, então, vamos escutar uma fábula que vocês devem conhecer já. É a fábula do lobo e do cordeiro. Era uma vez um cordeiro e um lobo que bebiam água à beira de um córrego. Então, o lobo disse para o cordeiro: "Por que você está sujando o córrego em que estou bebendo?" Você pode verificar na fábula que quando a gente introduz os personagens, eles são indeterminados. É o lobo, um cordeiro, um riacho. Qualquer. Estou apenas introduzindo para você conhecer esses personagens. Em seguida, você percebe que eles já são determinados. É o lobo, é o cordeiro, é o riacho. Porque eu já te apresentei os personagens, eles passam a ser determinados. Ali você tem um exemplo bem prático de como a gente pode ver as diferenças entre um artigo definido e indefinido. Advérbios. Então, o que são os advérbios? Do mesmo jeito que um adjetivo modifica um substantivo, a função do advérbio é modificar um verbo. Então, o verbo ele não fica simplesmente sendo um verbo qualquer, ele é um verbo modificado por um advérbio. Veja o exemplo. O menino jogou mal, ou o menino jogou muito mal. De qualquer forma, tanto muito mal quanto mal são advérbios, porque eles estão modificando o jogou. O menino não jogou simplesmente, ele jogou mal, ou jogou bem, ou jogou muito. Quando ele diz jogou muito mal, também é um advérbio. Só que eu estou dando mais intensidade para ele. Ele não jogou só mal, ele jogou muito mal. Então, tanto mal quanto muito mal são advérbios. Vamos dar uma olhadinha nas classificações desses advérbios. Então, a classificação dos advérbios seriam as seguintes. Primeira classificação, de afirmação. Um advérbio de afirmação seria, como no exemplo, os alunos certamente serão aprovados, que é o nosso objetivo, que você seja aprovado no vestibular. Então, quando eu digo certamente, eu estou afirmando. Esse certamente, eu não digo se simplesmente será aprovado. Você certamente será aprovado. Eu modifico o aprovado, o verbo aprovar, com o certamente, que é um advérbio. Outra classificação seria um advérbio de dúvida, que não é a dúvida que eu tenho em relação à sua aprovação. É uma outra dúvida. É a dúvida que talvez chova essa tarde. Talvez. Esse talvez modifica o verbo chover, porque eu não sei se chove ou não chove. Talvez chova. Outra classificação é a de intensidade. É uma que eu acredito que você deve concordar comigo, pelo menos se você do outro lado aí for uma menina. As meninas falam pouco. Falam muito pouco, né? Será que não? E o advérbio de lugar? O advérbio de lugar é quando eu quero dizer que existe alguma distância, algum distanciamento de onde eu estou, ou é perto ou é longe. Então, a escola ficava longe da minha casa. A escola não simplesmente ficava, ela ficava longe. Eu modifiquei completamente o verbo ficar. O advérbio de modo. A menina fazia isso com amor. Como que ela fazia alguma coisa? O advérbio de modo é de que maneira a pessoa faz alguma coisa, ou se alimenta, ou anda, ou corre, ou faz qualquer assunto. É com amor, é com prazer.